Obrigada, Felipe. No nosso quadro de entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre o sistema automatizado de precatórios. E assim como o Felipe falou, a gente vai conversar com o assessor de precatórios, Clóvis Nunes. Clóvis, muito obrigada pela sua presença aqui no Justiça Legal. Antes da gente conversar um pouquinho sobre o sistema automatizado de precatórios, para quem está em casa poder entender, o que é um precatório? Poderíamos conceituar um precatório como uma requisição feita por um tribunal judiciário a uma entidade pública devedora para que esta pague, por meio dos seus recursos orçamentários, uma dívida irrecorrível, ou seja, uma dívida que não cabe mais recurso, né? O patrimônio público, o bem público, como ele não pode sofrer penhora, então por isso que criou-se a figura do precatório. O Tribunal de Justiça, ele está com um sistema automatizado de precatórios, é isso mesmo? Sim, os sistemas hoje em uso em Santa Catarina, eles permitem que desde a requisição do juízo de primeiro grau, o processamento no tribunal, até o efetivo pagamento do precatório, tudo corra totalmente virtual, sem a necessidade de expedição de uma folha sequer. Quais os benefícios que podem ser apontados dos processos físicos dos precatórios para os virtuais? Os benefícios já são aqueles hoje conhecidos para a eliminação do processo físico para o virtual, assim. Mas poderia exemplificar como, por exemplo, antigamente tu entrava num cartório, tu via as pessoas carimbando papel, juntando papel no processo, localizando o processo no escaninho, o advogado se dirigindo ao balcão para pegar o processo. Então tudo isso com a virtualização some, ou seja, o processo fica disponível para todos acessarem via sistema. Então todo esse tempo que se perdia com essas tarefas burocráticas, ele acaba sendo canalizado realmente para o andamento do processo, o que dá uma efetividade e uma eficiência maior. Clóvis, quais parceiros colaboraram, nessa elaboração desse sistema? Os sistemas foram, na sua maioria, desenvolvidos internamente pela equipes do próprio Tribunal de Justiça, assim. Mas as diretorias que mais colaboraram em si foram a Diretoria de Orçamento e Finanças, que é quem cuida dessa parte final do pagamento, transmissão de arquivo, recebimento de arquivo. E o parceiro principal foi a nossa Diretoria de Tecnologia da Informação, que foi quem desenvolveu esses sistemas a nosso pedido, né, e nas formas como a gente tinha solicitado. Quais inovações o sistema passou até o momento atual? Então, esses sistemas eles foram sendo construídos ao longo do tempo, eles não foram simplesmente postos de uma hora para outra. Então, tudo iniciou em 2006, primeiro com o controle de valores e ordem cronológica. Então, o que antes nós tínhamos um controle em planilha Excel, hoje nós temos tudo automatizado, em sistemas disponíveis na internet. Qualquer um pode consultar o valor que determinado município deve, a ordem do seu precatório. Então esse foi uma das primeiras inovações, o controle da ordem e o controle de valores totalmente em tempo real. A segunda, o melhoramento foi a questão dos pagamentos. Antes, o que acontecia? Os recursos chegavam numa conta do tribunal. O município depositava numa conta movimento. Então, até tu localizar que município depositou, para que precatório que aquele recurso era destinado, ele demandava um tempo e um controle maior. Então, o que é que foi desenvolvido e o que é que nós temos hoje? O município acessa com login e senha, já aparecem os precatórios pendentes dele, ali ele vai selecionar o que ele quer pagar, vai gerar um boleto e esse recurso já chega carimbado aqui no tribunal, a gente já sabe para que se destina. Esse é o segundo ponto. E por último, assim, a questão da virtualização que você já acabou de comentar, que ele sai desde da comarca, chega no tribunal virtual e termina o processo tudo de forma virtual. Agilidade para ambos, né? O processo vem sendo positivo num todo, posso dizer assim? Sim, assim, eu até posso assim, citar como exemplo, esse ano, por exemplo, o INSS é um dos que sempre, todo ano, tem muito precatório do INSS, ação acidentária. Final de maio ingressaram cerca de pagamento de 800 precatórios, final de maio.
Entre a constatação desse ingresso desse recurso, a certificação para o presidente, a notícia ao presidente do tribunal, olha, chegou 800 depósitos precatórios, o despacho do presidente, a análise do presidente, despacho do presidente e a liberação de todos esses 800 precatórios aos beneficiários, isso não demorou mais do que 3 semanas, 20 dias. Então isso comprova realmente que tudo funciona de uma forma muito concatenada, muito bem organizada, o que agiliza efetivamente a liberação do recurso para as pessoas. Clóvis, quais as maiores dificuldades encontradas durante esse período? Toda inovação que se pretende colocar, assim... Dá trabalho. Primeiro dá trabalho, a gente encontra resistências, a gente precisa provar que aquela alteração realmente ela é boa e não vai trazer nenhum empecilho na segurança do desenvolvimento. Mas, em contrapartida, a participação de outros setores ou de outras pessoas na construção disso acaba lapidando o projeto e o produto final realmente ele fica bem melhor. Então, muito embora às vezes não aconteça no prazo e na agilidade que essas mudanças às vezes deveriam acontecer, mas quando finalizado é realmente um produto muito bom. O senhor conhece bem a realidade, já que a convite do CNJ participou de várias inspeções em todo o país. Estamos inovando? Sim, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo CNJ para participar de algumas inspeções. Ao mesmo tempo, também fui convidado por outros tribunais, os quais o Santa Catarina realizou um termo de convênio, cooperação para ceder algum desses sistemas. Então, cada vez que eu chegava num tribunal desse e via a realidade que posta naquele local, ou seja, naquele estado, eu realmente voltava para Santa Catarina ainda mais orgulhoso daquilo que a gente possui aqui, porque realmente estamos muito à frente. Tá certo, Clóvis. Obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho e sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já.